Rapaziada, e o estádio do Flamengo, hein, cara? O Flamengo postou aí um vídeo mostrando diversos detalhes, inclusive tem uns detalhes muito malucos aqui. Vamos dar uma olhada juntos. Vamos começar por esse vídeo aqui do Insider Fla, beleza? É um vídeo fazendo um compilado. Vou deixar o link aqui embaixo aí para vocês se inscreverem também no canal do Insider Fla. Show? Então bora? Tremam antes! O monstro saiu da jaula. E que monstro! São 60 metros de altura. Pra se ter ideia, é mais alto que o Santiago Bernabéu. O bagulho vai ser muito vertical. É pra assustar mesmo. A capacidade? Aproximadamente 78 mil lugares. Será o maior estádio do Brasil. São Sanitário, também conhecido como Ratolândia, não chega nem perto. E nem a Arena do... Cara, esse maluco pega muito pesado com o Vasco, coitado. São Sanitário, assim, eu nunca tinha ouvido falar. Ratolândia. Tem mundial que só cabem 43 mil porquinhos. O estádio ainda nem inaugurou e o vice da Gama já tá apanhando lá. A distância mínima entre a arquibancada e o campo será de 6,8 metros. A torcida vai literalmente fungar no cangote do adversário. Diferente do Enxenão, que quando sai gol, os jogadores precisam pegar um Uber para comemorar com a torcida. Lá na Arena JBL, do Átomo Mineiro, a distância mínima é de 8 metros. Teremos a muralha rubro-negra, estilo Yellow Wall, do Borussia Dortmund. E será o único estádio do Brasil com painel de LED em 360 graus. Acabou o último argumento dos antes. Caraca, mano, uma loucura, né? Vai ter esse telão de 360 graus, ainda vai ter a muralha, estilo a muralha lá do Borussia Dortmund, né? E o mais engraçado é que realmente ainda teve o Flamengo ganhando de 2-0 do Vasco aqui. Colocaram só de sacanagem, né? Só, assim, de graça, né? Só pra dar aquela gastada monstra no Vasco, né? Muito engraçado, mano. Vamos ver aqui o que o Flazoeiro trouxe sobre esse estádio. O possível valor que vai ser pago, que vai ser usado para construir o estádio. Aproximadamente 2 bilhões de reais. Repetindo, aproximadamente 2 bilhões de reais será o valor aproximado que o Flamengo vai usar para construir o estádio. E aí eu vou explicar a vocês em números. Em números é o seguinte: 1,5 bilhão o Flamengo quer conseguir com number rights. O que é isso? O nome do estádio. Você vai vender o nome do estádio por 20 anos. Então a ideia do Flamengo é conseguir 1,5 bilhão só de number rights. 187 milhões na venda antecipada de 1.000 cadeiras perpétua. Então o Flamengo quer vender cada cadeira por 187 mil reais, vendendo 1.000 vai dar 187 milhões de reais. Essa é a ideia do Flamengo. 183 milhões por 5.000 cadeiras válidas por 5 anos. Então vão ter as cadeiras cativas que serão perpétuas e as cadeiras cativas que serão vendidas por tempo. Então, quem quiser comprar perpétua vai poder comprar essas 187 mil cada para sempre. Quem quiser comprar a por 5 anos vai ter o valor aqui. Eu não fiz a conta ainda, mas vai ter o valor aqui e a cadeira vai ser sua por 5 anos. 100 milhões com a venda antecipada de 28 camarotes por 5 anos. E 497 milhões pelo potencial construtivo da Gávea. Totalizando assim 2 bilhões e 400 milhões de reais. É o que o Flamengo pretende aí levantar. Cara, o primeiro passo para isso tudo a gente já deu, que é a compra do terreno. O Flamengo já comprou o terreno e agora já tem um projeto mesmo, de verdade. Tem um projeto, a gente já sabe questões de medida, onde vão ficar, onde vai ficar cada coisa, qual vai ser o modelo do estádio, porque havia essa curiosidade se ia ser redondo, se ia ser quadrado, se ia ser arena, se ia ser estádio. Então você já tem agora uma noção do que vai acontecer e de como vai ser o estádio do Mengão. Sendo assim, galera, agora é começar a trabalhar, né, para poder tirar isso do papel. Cara, você vê como que é importante esse naming rights, né? Só no naming rights já vai 1,5 bilhão, cara. Porque também é o nome do estádio do Flamengo. Pô, essa marca vai ficar muito conhecida, né?
Vai ficar realmente... É igual o Allianz Parque, né? Você fala a marca Allianz o tempo todo. Então é realmente uma parceria muito boa você vender o nome do estádio, né? Isso é muito bom. Isso é uma das coisas que mais movimenta a marca, né? Aparece o nome da marca aqui, ó. No Twitter também apareceu mais algumas informações, né? Estádio com 60 metros de altura, então, e custo de quase 2 bilhões. A ideia é que o estádio seja mais alto que o Maracanã e que o estádio do Real Madrid, cara. Realmente absurdo, né? A verticalidade do estádio. E isso aqui que eu achei uma loucura. A distância entre o gramado e a arquibancada será uma das menores do Brasil. Previsão de 6.200 metros quadrados de painéis de LED, sendo o principal dentro do estádio com visão 360. Isso aqui é uma loucura, cara. Acho que isso aqui só tem lá nos Estados Unidos, né? Em alguns estádios lá da NFL e tudo já tem isso aqui. Mas em outros estádios eu nem lembro de ver isso, mano. Ou de saber. Talvez no Bernabéu tenha, né? Talvez lá no estádio do Real Madrid tenha. Mas eu não sei, cara. Eu não sei. Flamengo projeta que a acústica do setor norte chegará ao campo com 16 decibéis acima de um estádio normal. Olha que loucura. Então, a previsão aí para 15 de novembro de 2029, daqui a 5 anos, nem é tanto tempo assim, né, pessoal? Nem é tanto tempo assim, cara. Mas, enfim, eu tava dando uma olhada aqui também no Landim. Há pouco tempo ele falou sobre esse projeto, né? Vamos ver o que ele falou aqui. Planejado a menos que feito com uma forma extremamente olha, eu já cuidei de muito projeto grande na minha vida então e entreguei no custo, viu, amigo? Então tá. Muita coisa na minha vida. Depois tem um ano, o que eu já cuidei de projeto grande para implementar. Mas, assim, é fundamental a parte de planejamento. Se você não quer ter aumento de custo durante a construção, é fundamental que você trabalhe muito o teu planejamento. E quando você parta para construir alguma coisa, você já tenha tudo definido e determinado e delineado da forma que você vai fazer. Quando que vocês começaram a falar em estádio do Flamengo? Então, eu quero só... Vamos falar de 2018. Tá. Quando a gente entra na campanha em 2018 e vai para 2019, e você diz, a gente chegou em 2019, eu queria te lembrar o seguinte, que nós não tínhamos estádio, não tínhamos lugar para jogar. A gente tinha alugado um campo da Portuguesa, tinha botado lá uns refletores. Aliás, os refletores tinham caído no gramado, entendeu? Era Bom demais. Era um estádio para 20 mil pessoas, que não comportava a torcida do Flamengo nem nada. É um negócio muito precário. E eu acho que a primeira grande conquista que nós tivemos, se você me perguntar qual foi a grande conquista de 2019, se foi a Libertadores, se foi o campeonato ou se foi o Campeonato Brasileiro, eu vou te dizer, foi o Maracanã. Para mim, foi o Maracanã. Por quê? Porque o Maracanã me permitiu criar receitas recorrentes para o Flamengo que o Flamengo não teria condições se não tivesse Maracanã. Por exemplo? Por exemplo, sócio-torcedor. Você vai ser sócio-torcedor do Flamengo se eu não puder te dizer aonde eu vou jogar. É verdade. Eu vou mandar meu jogo lá em Brasília, vou mandar meu jogo depois em Volta Redonda, vou mandar meu jogo não sei aonde. Então, assim, a gente começou a ter um incremento de receita de bilheteria e sócio-torcedor que a gente trata junto, porque a gente passou a ter o Maracanã. E eu falo isso sempre e vou continuar falando. Eu sou eternamente grato a um governador que existia na época, que já deixou de ser governador lá no Rio, que era o Wilson Witzel. Por quê? Porque esse cara... Que fim será que levou o governador, né? Governador do Rio de Janeiro, qual que é o fim dos caras, né, mano? Impressionante. Governador do Rio de Janeiro. Que situaçãozinha complicada, né? Que emprego, mano. Junto com o Cláudio Castro, que é o governador, era o vice-governador, estavam juntos lá. Ele acreditou na gente. E tomou a concessão de quem estava lá e entregou essa concessão para nós administrarmos o Maracanã. Então, assim, eu vou ser eternamente grato a eles. Foi uma concessão que eles nos entregaram, foi um termo de permissão de uso precário, que era renovado de 6 em 6 meses, até que a gente finalmente participou de um processo licitatório e ganhamos a licitação e hoje temos o Maracanã por 20 anos. Entendi. Então, assim, isto foi algo que foi a maior conquista para mim que a gente teve, porque sem ela dificilmente a gente ia ter estrutura para poder fazer o resto.
sinceramente. E aí assim, tá aberta aqui a caixinha do estádio e do Maracanã, mas aí você tá falando de 2019, que é bem no comecinho. Isso. E aí a gente já começa com o Maracanã, porque a gente ganha a concessão dele em abril. Entendi. A gente ganha, eu consigo convencer o governador a terminar com o processo que existia lá, que tinha uma série de vícios, e com isso ele cancelou aquele processo anterior e entregou temporário, por um período de 6 meses para o Flamengo ficar administrando com o Fluminense como interveniente, mas o Flamengo à frente do processo, tá certo? E isto foi sendo renovado de 6 em 6 meses. E aí, por vários motivos, aí veio Covid, aí o estádio ficou fechado, quem é que ia querer pegar aquilo, então fica mais justifica pela Covid, vai ficando. Aí depois, não, nós temos que agora fazer uma licitação. Mas para fazer uma licitação a gente precisa estudar muito bem quais são os termos disso. Aí isso passa pelo Tribunal de Contas do Estado, que vai analisar para ver se aqueles termos são corretos ou não, e vai adiando e vai renovando o processo até que teve a licitação definitiva. E aí tu se ligou que isso daí era prioridade antes ou depois que tu entrou no Flamengo? Não, eu já sabia que era prioridade total, mas a minha prioridade era ter o Maracanã. Agora, o sonho de ter um estádio, para mim, era um sonho muito distante. Então, não, tô falando do Maracanã mesmo. Porque assim, você tá falando lá no começo da tua gestão. Cara, assim, quando eu fui, eu não estava nem eleito. A primeira vez que eu conversei com o Wilson Witzel sobre o Maracanã, eu era candidato, tinha feito pesquisa, eu estava na frente nas pesquisas, e ele já era governador. Ele tinha acabado de ser eleito governador. Aí eu pedi uma audiência com ele. E eu fui no Palácio para falar, olha, eu acho que eu vou ser o presidente do Flamengo. Aí ele me tratou muito bem, foi super, educado e tal. Ele falou assim, mas no final, educadamente, o que ele me falou foi assim, filho, ganha a eleição, depois que você ganhar a eleição, você volta aqui para conversar comigo. Eu falei, tá bom, mas olha, minha ideia é essa, a gente precisa do Maracanã, o Maracanã está muito maltratado, isso é dos clubes, a gente tem total interesse de manter aquilo lá da melhor forma possível e tal. E, cara, usar o Maracanã nos fez aprender a gerir estádio, a operar estádio. E a gente fica muito feliz que a gente é reconhecido não só, eu acho, pela CBF, mas como pela Conmebol, como o Maracanã é visto como o estádio mais bem gerido do Brasil, mais bem administrado do Brasil. E esse aprendizado nos mostrou o quanto a gente pode ganhar a mais se a gente tiver um estádio próprio já desenhado, preparado especificamente para colocar os nossos jogos, mandar os nossos jogos. Animal. E aí parte do teu trabalho numa possível gestão do Dunche é essa. O Dunche, ele quer ficar muito trabalhando. O presidente do Flamengo, ele trabalha muito também para fora, para conversar com os sócios, para fazer uma série de coisas. E é por isso que eu chego tão cedo lá no Flamengo e saio tão tarde, porque eu acabo tendo que cuidar de tudo. O que ele diz é o seguinte, cara, com o teu perfil que você tem de administrador, com a experiência de vida que você tem, ele chegou para mim e falou assim, ia ser um desperdício, desculpe, você ir para o Conselho Deliberativo. Não que eu não ache que fazer essa reforma da organização do Flamengo, que nem cheguei aqui a explicar direito o que é, mas assim, é tanta coisa, mas assim, dessa organização do Flamengo não seja algo que é importante. Mas, cara, abrir mão de um cara como você, com a tua experiência administrativa, para tocar o dia a dia, ele falou, vamos manter isso que a gente está aqui, cara, vamos manter esse mesmo grupo aqui, administrando o clube, tocando o clube para diante, Tanto faz, é você, nós somos um grupo, uma equipe, cara. Vamos continuar a manter essa equipe aqui, porque, para continuar fazendo o Flamengo crescer. Essa dancinha de cadeira não incomoda ninguém, não? Assim, a mim que poderia incomodar por uma questão de, se fosse uma questão de vaidade e tal. Mas zero, cara. Eu trabalho pelo Flamengo. Eu tô lá eu tô lá trabalhando para entregar alguma coisa pro time que é a minha paixão, cara. Assim, eu não sou remunerado, ganho nada lá, nem preciso ganhar nada, entendeu? Então, assim, eu tô lá. Por quê? Porque eu amo aquilo, Eu quero tentar fazer um pouco mais pro Flamengo. Só isso. Como ele me convidou,
Ele poderia ficar também, de repente, chateado, mas, pelo contrário, foi ele que veio me convidar, entendeu? Para dizer, cara, porra, é um desperdício muito grande, não quero perder você aqui no grupo, cara. Pelo amor de Deus, continua aqui, fica com a gente. Entendi. E assim, ainda sobre o estádio, cara, em que fase do planejamento ou da execução que tá? Porque assim, eu penso no que precisa movimentar para viabilizar isso e até para pensar num prazo. Excelente. Então vamos lá, vou contar um pouco a historinha do estádio, né? A ideia do estádio próprio, quando a gente foi analisar, e aí eu volto a dizer, engenheiro, cabeça de engenheiro aqui. Então, assim, vamos lá. Pô, impressionante, né? Essa questão toda do Maracanã antes. Eu lembro que em 2018, tudo, na época do Vinícius Júnior, né? Não sei se vocês lembram. Bom, com certeza vocês lembram também. O Flamengo não jogava no Maracanã, né? E eu nunca nem me liguei, nunca nem parei pra pensar por que o Flamengo não jogava no Maracanã naquela época. Mas, realmente, é difícil lembrar do Flamengo 2018 jogando a partida no Maracanã. Ou 2017. Até hoje eu não sei por quê. Eu não sei se o Maracanã arranjou alguma confusão lá, não teve a licença, né? O Flamengo não pôde administrar o Maracanã. Eu não sei muito bem, eu nunca parei para pesquisar sobre isso, mas agora que o Landim tá falando, eu lembrei disso. E, cara, muito louco, né? Os caras tiveram que recuperar o Maracanã antes de partir para o estádio próprio, que é o que ele vai falar agora, né? Dos práticos. O que você precisa? Eu fui muito tempo presidente da Petrobras Distribuidora. A gente diz o seguinte, o que é a coisa mais importante para um posto de gasolina? A primeira coisa mais importante é um ponto, onde você tem. A segunda coisa mais importante é o ponto. A terceira coisa mais importante é o ponto. Esquece o resto. É a mesma coisa para o estádio? O estádio é a mesma coisa. Por quê? Porque você precisa... Num bom ponto. Lá, você precisa de um ponto. Você vai botar um estádio num lugar onde você não tem acesso a transporte público. Por exemplo, 2/3 das pessoas que vão para o estádio usam transporte público. Então você tem que ser um ponto aonde... O que o Maracanã tem de muito especial? Metrô e trem do lado, com acesso de ônibus, tranquilão. Entendeu? Bonzão de chegar. É isso, entendeu? Então, assim, primeira coisa. A segunda coisa, hábito. A gente não queria mudar o hábito do torcedor. Então, assim, o Maracanã é perto da onde a gente vai fazer o estádio, do gasômetro. Você não muda muito o hábito do cara para ele jogar. Se você salta, você vai para o jogo, você vai saltar na estação Maracanã, de trem ou na estação de metrô. Mas você pode saltar um pouco dessa estação São Cristóvão, que é o pacote. É verdade. A estação São Cristóvão é uma das duas estações que são equidistantes à outra cidade nova, da onde vai ser o novo estádio. O novo estádio, ele fica em frente da rodoviária. Então, você pega os ônibus que vêm, sei lá, de outras cidades, vêm de Petrópolis, Teresópolis e tal, eles param o ponto final deles e passa pela Baixada, por ali todo. Param, você atravessa a rua, está no estádio do Flamengo. O VLT, que é o veículo leve sobre trilho, que foi feito, que passa em frente do aeroporto Santos Dumont, passa pelo centro da cidade, passa por tudo, o ponto final dele... Agora que eu tô imaginando o VLT vai ficar uma loucura, hein? Depois do jogo do Flamengo. Caraca, é no terminal Gentileza, que é a 50 metros da porta do estádio. Você não vai ter que nem atravessar a rua, você vai saltar e vai andar 50 metros. O BRT que desce, pela Avenida Brasil, que hoje já terminaram as obras, a gente tem os BRT passando na Avenida Brasil e tudo, o ponto final dele é no terminal de Gentileza. 50 metros da porta do estádio do Flamengo. Então, cara, era ali. Tinha que ser ali. Ali é o ponto. Aí começa a briga para a gente tentar convencer. Quando a gente vai conversar, tinha um fundo que era dono, que tinha outros planos. Aí a gente falou assim, não, a gente tem que convencer quem tem poder para mudar isto. E aí a gente foi... Você citou aí o prefeito da cidade e tal, o Eduardo Paz. Eu falei, vou conversar com ele. O Eduardo tinha um projeto que ele ficou à frente, que foi o do Porto Maravilha, que é um projeto sensacional de recuperação, reabilitação de uma área grande da cidade do Rio de Janeiro, que vai lá desde o Museu Mar, né, até exatamente aquele terreno do gasômetro, pegando aquela região toda. E, posteriormente, ele estendeu essa área
para um pouco para dentro de São Cristóvão também. Tá. Ali para baixo de São Cristóvão. E qual é a cabeça do Eduardo, que aliás, muito boa, uma visão dele, que ele fala isso, ele diz o seguinte: pô, o que a gente precisa é pegar o crescimento da cidade, fazer em áreas aonde você já tem a infraestrutura. Porque se você começar a afastar o Rio para a Zona Oeste, porque se você pegar o Rio de Janeiro, você vê o desenho do Rio de Janeiro, você não pode ir para leste porque você cai na Baía de Guanabara. Então você, cai dentro da Baía de Guanabara. Né? Você não pode ir para sul porque senão você cai no mar. Então você cai para o norte, você tem montanha, você só pode andar para o oeste. Né? O Rio vai se desenvolvendo todo para a Zona Oeste e cada vez você tendo que fazer. Ah, tu não quer ir pro norte, né? Vai dar lá no Rocha, vai dar lá no Riachuelo, Não, no vai ter que Meia, subir. pô. Aquele norte está tranquilo porque já está desenvolvido. Mas se você andar mais, você vai pegar uma cadeia de montanha, entendeu? Você vai. Então, assim, você tem limitações, entendeu? Então, assim, a cidade cresce para o oeste. Então, assim, vamos pegar e vamos fazer, sabe, renovar. Vocês não quiseram levar para a Zona Oeste, não quis ir para Barra. Então, a cidade então, ele queria revitalizar essa área. Tá. E desde a época do projeto lá das Olimpíadas. Entendi. E ele viu, e aí a gente preparou um estudo muito bem estruturado, onde a gente mostra o impacto positivo que esse estádio teria, vamos dizer assim, em toda a área circunvizinha e no desenvolvimento de toda aquela região, que era uma prioridade para a prefeitura. Cara, na moral, realmente sensacional aqui o plano por trás do Landim, né? Você vê que o Landim é um baita administrador, a gente pode falar muita coisa do Landim, mas não tem como negar que ele é um baita administrador, né? E, enfim, é um plano que vem muito lá de trás. Você vê que esse projeto e essa parte do Rio de Janeiro começou a ser revitalizada já faz algum tempo. E agora parece que esse estádio do Flamengo vem meio que para coroar ali para acrescentar ainda mais, né, nessa região ali, para movimentar ainda mais essa região que, como o Landim explicou muito bem aqui, tem muito acesso, né, por muitos lugares diferentes. Aí já tem um pessoal muito louco aqui, né? Só para fechar o vídeo, eu vi esse comentário aqui, cara. Falando sobre esse urubu aqui do estádio do Flamengo, né? Aqui, ó. Tem que ser mecânica e que bata as asas em dia de jogo e que tenha lança-chamas e olhos com refletores igual ao do Batman para projetar um urubu no céu em dia de jogo. Se colocar uns puleiros ao redor e por carniça em dia de jogo dá até para atrair a fauna local de urubu. Caraca, cara, na moral, muito engraçado esse comentário aqui. Sensacional, do urubu aqui no topo do estádio do Flamengo. O cara até falou pra botar carniça ali pra vir urubu de verdade, né? Da fauna local, mano. Muito engraçado. Ai, pessoal, mas enfim. É isso aqui, cara. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like, comenta aqui embaixo o que você achou do projeto do estádio do Flamengo até agora. E é nóis, tamo junto. Um forte abraço, valeu e até o próximo.